Olá, alunos! Espero que estejam todos bem. Hoje iremos dar continuidade no assunto que estávamos tratando na aula passada, que eram os ácidos nucleicos. Então, hoje nós vamos ver a estrutura e a duplicação do DNA, que é um dos ácidos nucleicos que falamos na aula passada. Então, a gente conversou sobre o dogma central da biologia na aula passada e hoje nós vamos ver mais especificamente a estrutura do DNA, que é o responsável pelo armazenamento das informações genéticas, e sua duplicação, que vai ocorrer sempre que houver a divisão celular. Mas isso nós vamos falar mais para frente, certo? Então, lembrando, né, a gente já falou sobre o DNA na aula passada. O nome do DNA, então, é o ácido desoxirribonucleico. Falamos que ele tem dupla hélice, né? Então, ele tem duas fitas que se enrolam formando uma hélice ou então uma escada em caracol. E quem descobriu, na verdade, descreveu primeiramente essa forma do DNA foram Watson e Crick. Depois, né, de um tempo, soube-se que então eles se basearam em estudos realizados pelas Rosalind Franklin. Mas naquela época, como não era aceitável ainda mulheres nas ciências, não era bem visto, ela ficou de lado, né? Demorou-se para saber da sua importância, do seu estudo, para descobrir, para se saber que o DNA, então, ele era uma molécula de dupla hélice. Então, como nós já vimos na aula passada, o DNA tem fita dupla, né, dupla hélice, e ele é formado por nucleotídeos. E esses nucleotídeos são formados por fosfato, uma pentose, que no caso do DNA é a desoxirribose, que nós vimos que tem um oxigênio a menos em comparação com a pentose do RNA, que é a ribose, que traz maior estabilidade para essa molécula, e uma base nitrogenada, que pode ser a adenina, timina, citosina e guanina. Na aula passada eu já comentei com vocês que nós vamos usar sempre as iniciais de cada base nitrogenada para nossos posteriores estudos. Então aqui quando vocês virem A, né, na base nitrogenada, vocês já vão saber que eu estou falando da adenina, T, timina e assim por diante. Então, este nucleotídeo, né, então o fosfato, a pentose e a base nitrogenada, eles estão ligados entre si. Então, a primeira ligação que nós vamos ver é a ligação entre a base nitrogenada e a pentose. E ela é uma ligação covalente, né, feita covalentemente, onde os elétrons destes átomos, eles são utilizados junto, né, em conjunto, digamos assim, é a parte química. E ele é feito através de uma ligação N-glicosídica com a hidroxila, perdi meu marcador aqui, achei, com a hidroxila ligada ao carbono 1 da pentose. Então, a gente vê aqui, né, o nitrogênio dessa base nitrogenada ligado ao primeiro carbono da pentose. Outra ligação importante é a do fosfato com a pentose, isso a gente falando do mesmo nucleotídeo. E essa ligação ela é feita, então, através de uma ligação fosfodiéster. Então, aqui nós conseguimos ver essa ligação, né, entre o grupo fosfato e a pentose deste nucleotídeo, deste DNA. E já falamos também na aula passada que é a ligação entre os nucleotídeos, aqui dizendo dos nucleotídeos de uma mesma fita. Então, como se fosse na vertical, né? Essa ligação entre esses nucleotídeos são feitos através de uma ligação também fosfodiéster, onde o fosfato é ligado então à pentose. E ela forma entre os nucleotídeos pontes de fosfato.
Essa ligação entre os nucleotídeos, então, elas vão ocorrer entre a hidroxila do carbono 3, como a gente vê aqui. Lembrando que a pentose, ela tem 5 carbonos, né? Então, no carbono 1 dessa pentose, eu tenho a ligação da minha base nitrogenada. E aqui no carbono 3, eu tenho a ligação com o fosfato, com o grupo fosfato. Este grupo fosfato, então, ele vai se ligar ao carbono 5 da pentose do próximo nucleotídeo, do nucleotídeo na sequência, certo? Então, aqui demonstrando essa ligação que eu já tinha circulado, né? E aqui novamente. E devido a essa formação, a cadeia de DNA ela fica com uma direção determinada. Porque se a gente pegar essa fita de DNA, a gente observa aqui no primeiro nucleotídeo que a gente tem o carbono 5 livre, ali na primeira pentose. E se a gente for olhar o último nucleotídeo dessa fita de DNA, nós observamos que o carbono 3 desta pentose também está livre. E aí, então, nós dizemos, né, que o crescimento, a determinação do crescimento e da duplicação deste DNA, ele vai ocorrer na direção 5', 3'. Porque eu tenho no primeiro nucleotídeo livre o carbono 5 ali da pentose, e sobrando aqui livre no último nucleotídeo o carbono 3. Por isso 5', 3', e essa a direção então em que este DNA ele tem o seu crescimento e também a sua leitura para duplicação. Então aqui, né, uma charge biológica em que o Felipe pergunta para Mafalda: Mafalda, às vezes me pergunto qual é o sentido da vida. E a Mafalda responde: é na direção 5', 3', Felipe. Por quê? Porque o DNA vai ser lido nessa direção, sempre, né? Os genes, enfim. Por isso que este é o sentido da vida. Agora já vimos as ligações dentro do nucleotídeo, a ligação para que ocorra, para que se forme uma fita de DNA, mas como sabemos, o DNA é composto por 2 fitas. E essa segunda fita, como se liga à anterior? Ela vai se ligar nessas 2 fitas, elas vão se ligar através das bases nitrogenadas. Então, adenina, timina, citosina e guanina. E através de pontes de hidrogênio. Então, aqui eu tenho uma fita de DNA e aqui eu tenho a outra fita de DNA. É isso tudo que eu tenho aqui no meio, então, são as pontes de hidrogênio que estão ligando as diferentes bases nitrogenadas, certo? Porém, tem uma frescurinha, digamos assim. Essas bases nitrogenadas, elas têm preferências. Elas não se ligam com qualquer uma. A adenina, por exemplo, ela só irá se ligar com a timina. Então, aqui a gente tem a adenina em vermelho e a timina em verde. Então, vamos olhar aqui, né, ó. A adenina em vermelho está ligada à timina. A timina ligada à adenina. A adenina a timina, sempre vai ser assim. Já a guanina sempre se ligará com a citosina, como conseguimos ver também aqui nesse desenho, nessa ilustração ao lado. Sempre guanina com citosina. Gente, vamos lembrar na aula passada que eu falei sobre as bases púricas e pirimídicas? Então, adenina e guanina são bases púricas. E timina e citosina são bases pirimídicas. Logo, a gente percebe, né, que a púrica sempre busca uma pirimídica. Então, a adenina sempre com a timina e a guanina sempre com a citosina.
Então, aqui mais um exemplo, né? Então, aqui eu tenho só uma fita do DNA, mas sabemos que ela é dupla. Então, olha lá, a timina ligada com a adenina, a guanina com a citosina, timina com a adenina e assim por diante. E lembrando que isso está ocorrendo não é dessa forma reta, como a gente exemplificou, e sim ali na dupla hélice. E é legal a gente saber agora que elas se ligam através de pontes de hidrogênio. Porém, a ligação entre a adenina e a timina, ela ocorre através de duas pontes de hidrogênio. Enquanto a ligação da guanina com a citosina são três... Perdi meu negocinho aqui de novo. São três pontes de hidrogênio. Se por um acaso, né, tiver lá no vestibular, numa prova, qual a ligação mais forte, mais resistente? Com certeza a que tem três pontes, né? Apesar de ser uma diferença pequena, uma ponte a mais que a outra, há uma diferença em dizer que a ligação entre guanina e citosina é uma ligação mais forte. Então, a ligação da adenina com a timina, duas pontes de hidrogênio. Da guanina com a citosina, três pontes de hidrogênio. Certo? Bom, agora a gente vai falar sobre a relação de Chargaff. Então, a gente já, né, viu como é a estrutura do DNA, né? Como ele é formado, como ocorrem as ligações, as bases nitrogenadas. E a relação de Chargaff, ela vem para dizer o seguinte, básico, o número de nucleotídeos em que a base nitrogenada é a adenina vai ser igual ao número de nucleotídeos que a base nitrogenada vai ser a timina. Isso é óbvio, né? Se eles se complementam, se eu tiver 10 adeninas, quantas timinas eu vou ter? 10 timinas, porque elas se complementam, eles se juntam dessa forma, né? A mesma coisa, quando eu tenho um número de nucleotídeos com a base nitrogenada citosina, eu vou ter o mesmo número de nucleotídeos com a base nitrogenada guanina, porque elas também são complementares, elas estão se juntando. Essa é a relação de Chargaff. Bom, sabendo, né, que essas bases, essas fitas de DNA, elas estão pareadas, vou dar um exemplo aqui, né, de duas fitas de DNA. Vamos lá. Primeiro nucleotídeo aqui, primeiro nucleotídeos aqui, nessa primeira ligação, eu vou ter uma guanina e uma citosina. Quantas pontes de hidrogênio está ligando essas duas bases nitrogenadas? 3 pontes de hidrogênio. Timina com adenina, 2 pontes. Citosina com guanina, 3 pontes. Isso mesmo. E outra coisa legal e importante de se saber é que as fitas do DNA, né, as duas fitas que o DNA possui, elas estão invertidas, elas estão no sentido contrário, como se elas estivessem de cabeça para baixo. Dá para perceber por esta imagem, né? Então, na fita aqui, primeira, né, digamos, senso, a gente pode chamar essa fita de senso, que está no sentido 5 linhas, 3 linhas, a fita complementar, ela também vai estar no sentido 5 linhas, 3 linhas, porém de cabeça para baixo, invertida. Então, essa primeira fita seria lida nesse sentido, enquanto essa outra fita for formada e é lida neste sentido. Tudo bem? Outra coisa importante, né, que faz parte da estrutura do DNA, são as cavidades que são formadas devido a essa dupla hélice. Então, há uma cavidade menor, né, como a gente pode ver aqui na imagem, e a cavidade maior. Sendo que essa cavidade maior vai facilitar a interação do DNA com proteínas. Tudo bem? Bom,
Já falamos da estrutura do DNA, agora vamos falar sobre a sua replicação ou então duplicação. Nas divisões celulares, a gente estudou que o material genético ele se duplica para depois se dividir. Então a gente vai ver agora como isso acontece. Então, a duplicação, a replicação, ela é chamada de semiconservativa. E por quê? Olhando esta imagem, né, a princípio, nós vemos o DNA aqui formado por duas fitas, né? Essas duas fitas verdes. E ele, então, aqui está dando origem a outros... Eu perco toda hora esse marcador. Ele está dando aqui origem a outras duas fitas de DNA. E a gente vê que neste DNA novo que está surgindo, está sendo formado, eu mantive uma fita do meu DNA antigo. Mesma coisa aqui, manteve-se uma fita do DNA antigo, né? Essa fita verde, digamos assim, e cada uma delas tem uma nova fita, um filamento novo. Por isso, semiconservativa, porque ela mantém uma das fitas ali, tudo bem? Então, de uma molécula de DNA de dupla hélice, né, com duas fitas, eu vou dar origem a duas moléculas de DNA completas com duas fitas também. Então, olhem aqui. Então, a gente tem nessa molécula de DNA, vamos imaginar ela dessa forma aqui, né, chapada, para a gente conseguir visualizar melhor. Então, uma enzima chamada helicase, ela vai fazer o quê? Separar essas duas fitas. Pelo que essas fitas estão unidas? Pelas pontes de hidrogênio. Então, a helicase vai quebrar essas pontes de hidrogênio e essas fitas, então, estarão separadas. Agora, o que precisa acontecer? Eu preciso formar essas novas fitas de DNA para que, então, eu tenha fitas duplas, né, destes novos DNA. E a enzima DNA polimerase irá trazer nucleotídeos que estão ali soltos para se unirem nessas bases nitrogenadas que ficaram sozinhas aqui, né? Ficaram aqui sozinhas. Eu preciso então de nucleotídeos para formar essa nova fita. O que acontece aqui? Então a gente vê que por isso, né, semiconservativa. Ó, manteve essa fita, mantive essa fita e eu tenho essas duas fitas aqui novas, correto? Então vamos olhar aqui. Essa minha fita lá, né, de DNA, lembrando que aqui para cima eu vou ter o que ligado nela, né? O fosfato e a pentose, aqui é a mesma coisa. A gente só tá olhando agora para as bases nitrogenadas, mas não esqueça que tem todo o restante do nucleotídeo junto com essas bases. As bases elas não estão sozinhas. Vem a helicase, que é uma enzima, e quebra a ponte de nitrogênio que está unindo essas bases nitrogenadas, correto? Olha lá, lembrando, né, que já falamos, a adenina se liga com a timina, timina com a adenina, aqui a citosina com a guanina, guanina e citosina e assim por diante. Então, quebrei. Foi para um lado uma fita e para o outro lado outra fita. Foram separadas. E agora, né, eu tenho essas duas fitas. A DNA polimerase vai trazer esses nucleotídeos que complementam essas fitas. Então, que nucleotídeo com que base nitrogenada precisa vir para completar a adenina? A timina. Da timina, a adenina. Timina, guanina completando a citosina e assim por diante. Correto? Isso, então eu tenho ali uma fita já de DNA pronta. Vai acontecer a mesma coisa com a subsequente. E aí nós temos duas fitas de DNA, duas moléculas de DNA compostas por duas fitas idênticas
a primeira que deu origem a eles. Tudo bem? Pessoal, essa forma de explicar a duplicação do DNA, ela é uma forma mais simples, é uma forma que é basicamente assim cobradas nos vestibulares, porém eu vou deixar para vocês também um vídeo com uma animação em 3D, que ela é super explicativa, visual, que dá para vocês compreenderem corretamente como isso ocorre, correto? Então, assistam a aula, depois da aula assistam esse outro vídeo, que vai ser muito importante para que vocês entendam esse processo. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a transcrição. Então, da transcrição, então, vamos ver os RNAs, os tipos de RNAs, até a síntese de proteína. Este é um assunto que é bastante cobrado nos vestibulares e é importante, então, que vocês revejam essa aula, vejam o material suplementar, façam os exercícios para absorverem todas essas informações. Obrigada e até a próxima aula.